Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal. Hoje com o capítulo do livro Pão Nosso, capítulo Ceifeiros. É baseado num versículo do Evangelho de Mateus, versículo do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que é esse aí que nós vamos ler agora. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Então, os ceifeiros são os trabalhadores da colheita. Né? A seara, por definição, é a terra cultivada, pronta para colheita. Né? E nós também costumamos ouvir essa passagem, né? Muitos se referem a essa passagem do Evangelho de Mateus, como, em vez da palavra ceifeiros, os trabalhadores, que é o sentido, o significado é o mesmo, né? Os trabalhadores da colheita. Né? Então, comumente nós ouvimos falar, a seara é grande, mas poucos trabalhadores. Né? E esse grupamento de versículos que vai no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, vai do versículo 35 ao 38, eles estão agrupados sob o título a compaixão de Jesus pelo povo que sofre. Então esse é o agrupamento, e fala, né, que Jesus ia até as cidades, né, para poder ensinar, para poder fazer as suas curas, né? E ao chegar às cidades encontrava o povo em grande dificuldade, né? O texto que a Manuel traz vai deixar isso bem claro, né? Abatidos, né, como rebanho sem ovelhas, né? Desculpa, como um rebanho de ovelhas sem o pastor. Né? Então essa era a condição que Jesus encontrava aquele povo, e Jesus se compadece da situação e então diz, né, segundo o Evangelho de Mateus, né, ele fala essa frase de que a seara é grande, mas pouco os ceifeiros. Emmanuel nos traz num contexto muito interessante, um outro contexto, né, para situar o ensinamento, né, do nosso Mestre Jesus, muito interessante, e que nós vamos agora trazer os destaques do capítulo. Então, logo na abertura, Emmanuel nos fala sobre o ensinamento. Né? O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Então esse é o contexto, né, dentro do que a gente já tinha adiantado, né, que o momento em que Jesus se compadece lá, né, do povo das cidades que o recebiam em busca, né, do ensinamento e das curas. Né. Mas Emmanuel destaca, né, que esse ensinamento, dentro do contexto que Emmanuel nos traz, né, se refere à seara de consolações, ou seja, né, a terra cultivada e pronta para a colheita, né, de consolações que o Evangelho abarca, né, compreende, né, envolve em si mesmo, para usar as palavras aí de Emmanuel. Né? E é sobre sobre o Evangelho e sobre essa seara de consolações que Emmanuel traz a reflexão de hoje. Né? Ele continua: é que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe. Messe é a mesma coisa que seara, né? Então é a terra cultivada, pronta para a colheita. Né? Bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas disposta ao trabalho da ceifa, ou seja, da colheita, né, é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Então é interessante que aqui Emmanuel, né, deixa claro para nós, né, que
o Evangelho representado por essa terra cultivada de consolações, né, ela ainda é muito pouco acessada, né? Poucas pessoas aderem verdadeiramente, acessam verdadeiramente essa terra de consolações, né? Para a ceifa, ou seja, para buscarem, né, as próprias consolações e, acima de tudo, né, para buscar esse roteiro que o Evangelho representa como um roteiro da própria transformação. Né? E aí é quando Emmanuel fala, né, compara como aqueles que aguardam, né, a maioria, né, desses que não aderem, aguardam apenas o pão pronto para o alimento, né? Ou seja, né, deixam de ir à fonte buscar, né, colher as consolações, o trigo, né, para o beneficiamento, e ficam somente aguardando, né, o pão já, o trabalho já realizado, o pão já pronto para a própria alimentação. Né? E nesse momento a gente compara, né, realmente com a situação daqueles que não se esforçam, né, deixam de se esforçar para ir ao encontro do Evangelho e de todo o cabedal, né, de consolações, de informações, como nós colocamos, né, o roteiro de luz representado pelo Evangelho para a própria transformação. Né, e permanecem dependentes, né, do outro, por exemplo, nos momentos de dificuldades, né, dependentes do outro para receber, né, algum alívio. Né. Por exemplo, né, me ocorreu que a gente trazer, né, é muito comum a gente ouvir de algumas pessoas que sabem que nós temos um relacionamento, né, nós, com, por exemplo, com a religião, com a doutrina espírita, né, e uma frequência, né, que representa a proximidade com essa doutrina, né, cujo aspecto religioso é baseado no Evangelho, né, muitos se aproximam em situações de aflição e de apuros, né, e falam assim, né, e solicitam, né, você vai, né, lá no centro, na casa espírita, então ora por mim. Né? E aí, gente, aqui deixando claro que nada justifica, né, que nós não acolhemos esses pedidos de auxílio, de amparo, pois essa passa a ser a nossa obrigação moral, né, a partir do momento que nós adentramos, né, essa seara em busca da colheita do fruto. Né? Mas se, né, esses irmãos, né, despertarem para o trabalho próprio, que cedo ou tarde chegará, né, de eles próprios irem ao encontro, né, do alívio, né, ao encontro, né, daquele frescor da alma, né, que o contato com a religião, o contato com o Evangelho, o contato com a doutrina, o contato com Cristo propicia, né, eles mesmos experimentariam de si, né, esse momento de transformação. Né. Então nós estamos fazendo aqui uma comparação, né, a grosso modo, né, mais uma vez, né, nada nos tira essa obrigação moral de servir sempre que solicitados somos a todos aqueles que se aproximam de nós, pedindo socorro, pedindo amparo. Mas imaginem se esses pudessem, por sua vez, né, indo ao encontro do Evangelho, conhecendo, se fortalecendo, né, fazendo, né, como esse exemplo que eu trouxe, né, por si próprio as preces, as orações que necessita, né, sendo fortalecido nesse exercício, sendo capaz de fazer também pelo outro. Né. Então, nesse momento, o ser
se ilumina, se transforma pelo contato, né? Aqui representado, né, pela ida à messe, né, pela ida à seara para a própria colheita, né? Então é nesse sentido que o ensinamento de Emmanuel se baseia no capítulo de hoje, né? Continuando, olha, Emmanuel destaca: raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel, né? Então, nesse momento, Emmanuel, né, nos lembra, né, das dificuldades, muitas vezes, das renúncias, né, que essa adesão ao Evangelho ela significa, né? E muitas vezes até por uma falsa impressão, né, de que as coisas se tornaram mais difíceis. Não, né? Na verdade, aquele que se aproxima, né, como trabalhador devotado e fiel, ele passa cada vez mais a se habilitar, né, para a carga de servir, para a carga do trabalho, para a carga, né, de atuar como esse trabalhador devotado em benefício do outro que ainda não teve o seu despertar, né? Então, é nesse sentido que, né, Emmanuel destaca, né, os temporais, né, simbolizando aí, né, comparando, né, como aquele que vai ao campo, né, para a colheita e colhe muitas vezes nas intempéries o fruto, né, da semeadura, né? E fechando, né, o último destaque do capítulo, em que Emmanuel nos diz: os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados, ou seja, sobrecarregados, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Exatamente o que a gente acabou de falar, né? E esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros, né? Então, dentro daquilo que a gente trouxe e resumindo, né? Enquanto aqueles que não se esforçarem, né, para ir por si próprios em busca do alimento da vida eterna, continuarão a sobrecarregar os que estão já dedicados, devotados, e é por isso que muitas vezes representa, né, essa sobrecarga representa essas dificuldades aí citadas por Emmanuel na colheita, né? E quão fácil seria se, né, outros aderissem, se juntassem, né, à seara né, como trabalhadores devotados, né? Mais braços para o trabalho, mais ombros para dividir a carga, né, daqueles que já são capazes de adentrados ao ambiente transformador do Evangelho, já são capazes de auxiliar, além de si também, ao que necessita mais, né? Então, sobre os ceifeiros, os trabalhadores, né, da colheita, aí lá no livro Fonte de Paz, Emmanuel também, né, nos traz pela psicografia de Chico Xavier. Os trabalhadores despertos, todavia, ainda mesmo quando chamados à obra nos últimos lances do dia, sintonizam-se com o dever que lhes cabe, elegendo na renúncia o clima da própria ação e de braços resolutos no serviço a realizar, aprendem que o tempo é também qual solo fecundo a retribuir-nos em regime de percentagem crescente as bênçãos que semeamos, né? Então, interessante nessa passagem que Emmanuel, né, nos fala, né, lá no Fontes de Paz, né, que aqueles que, né, como o slide anterior, né, nós falamos sobre o trabalhador devotado e fiel, né, aquele que se junta, né, na ceifa, na lida da colheita, né, eles, quando chamados, ainda que tardiamente, né, sintonizam-se com o dever, ou seja, né, sintonia elevada com o dever que lhe cabe, né, na renúncia da própria ação, representando, como a gente disse muitas vezes, né, situações adversas, renunciando, né, mas convicto, resoluto, de braços
resolutos, ou seja, convictos no serviço, é realmente devotado, realmente dedicado, né? E aí, para esses, né, o tempo é como aquele solo fecundo, né? Que quanto mais, né, eu semeio, maior também é a minha colheita, né? E nós temos falado constantemente aqui sobre o tempo, sobre o aproveitamento do tempo, sobre o tempo como um ativo dos mais importantes que a gente tem, né? Então, mais um destaque aí, né, que Emmanuel nos traz sobre, né, a importância de nós aproveitarmos esse tempo, né, no serviço do bem. E para fechar, a última contribuição lá do Espírito André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, no capítulo 4, resume o que é o ceareiro do Cristo, né? O ceareiro do Cristo é sempre servo, e servo do amor, né? Então, sempre é serviço, né, do amor, sempre é serviço, né, do Cristo, do Evangelho, para que aqui aqueles outros, né, que ainda não puderam adentrar as fileiras dos trabalhadores devotados, esses também possam receber o alívio, o consolo desse roteiro de luz que é o Evangelho do Cristo. Obrigado e até o próximo estudo.